Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 21 a 26. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Muito bem. Nós estamos estudando o Sermão do Monte e estamos estudando dentro de um contexto em que estamos estudando todo o Evangelho de Mateus, e nós já estamos há pelo menos 2 meses aqui no capítulo 5, andando lentamente, mas aproveitando cada um destes versículos e o que o Senhor tem a nos ensinar neles. Nós estudamos as bem-aventuranças, onde o Senhor mostrou para aquele povo que estava com ele que bem-aventurados e felizardos são aqueles que conhecem a Cristo, recebem a justiça que não é deles, mas é de Cristo, e por isso eles são transformados, e por isso eles têm oportunidade de um relacionamento com Deus, porque de forma meritocrática eles jamais poderiam viver esta vida. E uma vez que eles receberam o pior do mundo, tanto em termos de influência quanto em termos de tratamento, agora que eles são bem-aventurados porque Cristo graciosamente os contemplou com uma vida nova, estes devem também agora trazer ou levar ao mundo aonde eles estão a luz do Evangelho, das palavras do Senhor Jesus. Eles devem ser como um sal, como um agente de preservação, como um agente dentro da sociedade que traz sabor à vida da comunidade sem Deus. Estas pessoas que foram bem-aventuradas, ou que são bem-aventuradas porque foram alcançadas por Cristo Jesus, elas têm um dever de serem para os outros uma bússola, de serem um farol, de serem algo que lhes aponte o caminho da verdade, ainda que nem todos observem este caminho. E quanto à conduta, estes devem ter uma conduta que sobressai a conduta daqueles que naquela época eram considerados os mais criteriosos cumpridores da lei de Deus, que eram os escribas e os fariseus. O problema com eles é que esses escribas e fariseus, eles acreditavam realmente que eles estavam conseguindo cumprir a lei de Deus. E o Senhor Jesus vai mostrar que eles, na realidade, não conseguiam. Eles conseguiam alguns aspectos externos da lei, mas o problema continuava existindo dentro do coração deles. E por isso, eles não tinham realmente diante de Deus justiça própria. Por outro lado, aqueles que entregavam o seu coração inteiramente a Cristo, é aqueles que se renderam a Cristo Jesus e que receberam a justiça que vem de Cristo, estes sim têm a oportunidade de viver de uma maneira justa e de uma maneira que sobressai aquela maneira que os judeus, especialmente os escribas e fariseus, estavam vivendo. E o Senhor Jesus disse: olha, vocês precisam brilhar, a luz de vocês precisa sobressair, a justiça de vocês precisa ser superior e muito à justiça deles. Por quê? Primeiro porque essa justiça que nós temos, ela não é nossa, ela vem de Cristo. Então, é o próprio Senhor Jesus que é a nossa justiça. Então, naturalmente, por ser a justiça de Cristo, é infinitamente mais elevada do que a justiça dos escribas e fariseus. Mas por outro lado também, uma vez que o nosso coração está tomado por essa justiça, a palavra de Deus diz que sim, nós temos a condição de ir muito além do que os escribas e fariseus tinham. Não meramente numa questão externa, mas temos mais condição de ir além. Por quê?
porque uma vez que o nosso coração foi regenerado por Cristo, as nossas intenções também foram regeneradas. E ainda que externamente, talvez eu não consiga tantos exemplos de justiça como os escribas e fariseus, mas internamente o meu coração está muito mais disposto à verdadeira justiça do reino de Deus do que o coração deles. E é por isso que essa justiça excede em muito a justiça dos escribas e fariseus, porque não é meramente um ato de justiça externo, mas é um ato de justiça íntegro. Ele é por dentro e ele é por fora. Entre uma pessoa que consegue 10 demonstrações de justiça externas, mas do lado de dentro ele está revoltado e fazendo aquilo com mau gosto, fazendo aquilo de forma indisposta, e uma pessoa que consiga um único ato de justiça, mas que seja realmente movido por uma intenção íntegra no coração de realmente ser justo, este tem mais justiça do que aquele. Porque realmente aqueles que conseguem viver de forma justa internamente são aqueles que foram regenerados por Cristo Jesus. Porque as contendas, as malícias, os maus desejos, eles procedem do coração do homem. Mas quando o Espírito Santo entra em nosso coração e nos transforma, então o nosso coração passa a experimentar não apenas expressões externas de justiça, mas internas. Foi isso que nós estudamos até aqui. E agora, a partir do versículo 21, o Senhor Jesus vai usar algumas das leis do decálogo, e ele vai dar demonstrações de como aqueles escribas e fariseus, como aqueles religiosos do seu tempo, tinham entendido errado ou tinham parado num certo limite da lei. Eles leram a lei, compreenderam a lei e eles ensinaram a lei, mas eles não ensinaram a lei na sua totalidade, nem na sua profundidade. E o que o Senhor Jesus vai fazer a partir deste versículo 21, com pelo menos 6 leis diferentes, é mostrar: foi dito a vocês o seguinte, agora eu vou dizer para vocês algo que vocês ainda não sabem sobre esta lei. É isso que Jesus está falando com aqueles seus ouvintes ali no monte, que estavam ouvindo este sermão. O mandamento que o Senhor Jesus vai abordar junto com eles nesta ocasião é o 6º mandamento, o mandamento que diz: não matarás. E aí existe algo interessante para nós. Eu não sei que versão da Bíblia você está usando, mas a nossa versão revista e atualizada, quando a tradução do grego é feita a respeito desta frase aí, ouviste que foi dito aos antigos. Este aos aí, no grego, a mesma palavra que é traduzida por aos, ela também pode ser traduzida como por. Então, em algumas Bíblias, talvez a sua aí, ouviste o que foi dito para os antigos ou pelos antigos. Todas estas possibilidades de traduções existem e algumas versões da Bíblia trazem estas versões diferentes. A questão é, qual destas versões está mais harmonizada com o conteúdo das Escrituras? Nós precisamos considerar que as duas hipóteses, elas existem. Tanto é que a tradução que nós usamos está o que foi dito aos antigos. E então os intérpretes, os hermeneutas, os exegetas, eles usam essas duas possibilidades e argumentam sobre elas. Eu vou argumentar com você. A opção por. Foi dito por antigos. Foi dito por aqueles que antecederam vocês. Por que eu quero argumentar e defender que esta é a tradução correta e não aos, como você tem aí? Primeiro, porque seria muito estranho que Jesus dissesse algo como ele disse: eu não vim para revogar a lei, mas vim para cumpri-la. E 2 versículos na sequência ele dissesse assim: ouviste o que foi dito, ou seja, quando vocês receberam a lei, foi dito a vocês: não matarás. E daí na sequência ele diz: eu porém digo. Ou seja, se aos é a tradução correta, então Jesus está se contradizendo, porque em 2 versículos atrás ele diz que ele não veio revogar a lei. 2 versículos adiante ele diz: olha, foi dito isso, mas eu vou dizer outra coisa para vocês. Então é óbvio que essa tradução, ela não é a melhor. Ela não é a melhor também porque se Jesus tivesse se referido a Moisés, aí sim. Imagine que estivesse aí no texto: ouviste o que foi dito por Moisés. Aí eu poderia concluir que Jesus está usando essa partícula para realmente falar da lei, como ela está lá em Êxodo capítulo 21.
Mas uma vez que Jesus diz, ouviste o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. O que Jesus está dizendo é, vocês ouviram uma coisa. Ele não está fazendo referência ao que está escrito por Moisés. Está fazendo referência ao que aqueles que estavam ali ouviram dos antigos. Qual que é a tradição que eles vinham aprendendo com os mais velhos? Vocês ouviram isso, vocês aprenderam isso, foi dito aos pais de vocês. Essa seria uma expressão que acabaria com esses dois problemas. Eu, porém, Jesus diz, eu, porém, vos digo. E então Jesus não está sendo agora, dentro dessa ótica, Jesus não está sendo contraditório. Ele está dizendo, eu não vim revogar a lei, vim sim cumpri-la. Mas vocês ouviram que os antigos, ou foi dito pelos antigos, ou vocês ouviram antigamente, é assim. Eu, porém, vou dizer para vocês isso. Ou seja, eu vou dar a interpretação correta. Não aquilo que vocês vêm ouvindo constantemente aí, porque são meias verdades. Um quarto aspecto, ou um terceiro aspecto do porquê nós devemos entender que é por e não aos. Existiam muitos intérpretes famosos do Antigo Testamento naquela época. Chamaim era um deles, chamado pai da antiguidade. E essa designação, os pais da antiguidade, ou os homens de outrora, era por consequência uma designação usada para intérpretes da lei, e não por Moisés, ou não para os profetas. Então, quando Jesus usa essa expressão, ouviste o que foi dito, e aí ele coloca lá, antigos, quando ele fala antigos, ele está falando de intérpretes da lei. Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, vocês ouviram dos intérpretes da lei, vocês ouviram pelos intérpretes da lei, como Chamaim, que é um destes pais da antiguidade, isto, eu porém vos digo isto. É essa a ideia. Um quarto aspecto ainda do porquê que aí não é aos e sim por, a expressão foi dito, embora seja possível usá-la com referência a algo escrito, ela é muito mais associada a algo que foi ouvido. Se Jesus estivesse falando da lei, ele estaria se referindo a algo que foi escrito. Ou ele diria mais ou menos assim, vocês leram o que foi escrito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Isso seria mais coerente com as Escrituras. Por quê? Porque aqueles ouvintes ali não ouviram de Moisés. Eles leram de Moisés. E então, por essas e outras, e por, dentro da língua grega, ser absolutamente possível que essa tradução aí seja por e não aos, dentro desta interpretação, nós vamos seguir adiante, concluindo que o Senhor Jesus está fazendo o seguinte: vocês têm ouvido dos escribas e dos intérpretes da lei, constantemente, o mandamento dito pela metade, ou dito sem que ele seja interpretado no seu verdadeiro sentido. E aí ele fala sobre este mandamento, que ele vai citar lá: se alguém matar o seu irmão, ou quem matar, estará sujeito a julgamento. Esta palavra julgamento também é traduzida em algumas versões como castigo. E aí você automaticamente entende que se eu se eu matar alguém, for submetido a um julgamento, logo eu serei condenado. Então, essa palavra aí, ela é sinônima de condenação, de castigo. E é isso que Jesus está afirmando. E Jesus vai dizer então para aquele povo que estava acostumado a ouvir a respeito dos mandamentos mal interpretados e ensinados pela metade. Aquele povo estava acostumado com a facilidade de se cumprir a lei, porque a lei estava sendo ensinada de forma errada. E então, como o rigor da lei estava posto sobre aquilo que é externo, uma pessoa facilmente podia chegar e dizer: olha, eu cumpro os 10 mandamentos. Cumpro, olha, eu venho ao templo e adoro somente a Deus. Eu não tenho na minha casa nenhuma imagem e nenhuma escultura. O sábado eu paro tudo, vocês não me vêm fazendo nada. Eu não vou trabalhar no sábado. Vocês não me vêm fazendo essas coisas. Eu honro o meu pai e a minha mãe, vocês podem ver, eu nunca falei mal do meu pai e da minha mãe em público, vocês não me viram maltratando os meus pais, vocês não veem meus pais passando necessidade. Vocês nunca souberam que eu matei alguém, eu nunca peguei uma faca e atentei contra a vida de uma pessoa. Eu não cometi adultério, eu não ando por aí fazendo fofoca.
Eu não ando por aí desejando, almejando aquilo que é do outro. E aí por diante. E então facilmente os escribas e fariseus, eles se descreviam e eles acreditavam que eles realmente eram pessoas que estavam cumprindo a lei. E uma vez que eles acreditavam que eles estavam realmente cumprindo a lei, eles acreditavam que o céu era deles. E o grande problema então que estava aqui, não era o problema de que eles estavam mal intencionados tão somente. O problema é que eles falsificaram o verdadeiro sentido da lei, transformaram num sentido externo, para que ficasse mais fácil cumprir esta lei. Logo, Jesus, dentro daquela cultura, era uma figura desnecessária. Para que nós precisamos de um Salvador se nós cumprimos a lei? O problema daquela época não é diferente do problema dos nossos dias. Infelizmente, pela má interpretação que as igrejas, os cristãos, os pastores dos nossos dias fazem a respeito da lei de Deus, tem muita gente por aí que acha que realmente ela consegue salvação por seus próprios méritos. Porque simplesmente a lei do Senhor, a lei é apresentada de uma maneira tão superficial e de uma maneira tão com peso completamente colocado naquilo que é externo, que as pessoas realmente acreditam que elas são cumpridoras da lei. Não só cristãos, mas muito mais aqueles que nem são cristãos, que estão fora, mas são criados dentro de uma tradição cristã. O nosso país é um país de tradição cristã. E por conhecerem as leis, sejam as leis lá da Constituição, ou sejam as leis que eles ouvem de alguma coisa que eles aprenderam com uma igreja, com uma catequese, com algum tipo de informação que eles tiveram religiosa, eles acabam acreditando que realmente eles não precisam de Jesus, eles não precisam de mais nada, eles não precisam de uma igreja. Porque afinal de contas, olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não sou dado a nenhum tipo de vício, eu não sou uma pessoa violenta, eu sou uma pessoa fiel ao meu cônjuge, então eu não tem por que Deus fechar a porta do céu para mim. E eu não preciso, igreja é para quem cometeu algum crime e precisa de uma reconciliação, de um caminho especial. Por quê? Porque não consegue fazer o que é elementar. Embora as pessoas não digam isso, é exatamente isso que a maioria das pessoas do mundo pensa. E o que Jesus vai fazer através desse texto aqui é mostrar o seguinte: vocês estão enganados sobre o que vocês estão pensando da lei. Vocês ouviram os antigos dizerem para vocês que vocês não podiam matar, porque se vocês matassem, vocês seriam levados a um tribunal, vocês seriam julgados e vocês seriam condenados. Aquele que matar está sujeito ao julgamento. Jesus agora vai dizer a mesma lei. Ele não vai dizer que a lei está errada, mas ele vai dizer toda a lei. Versículo 22, ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno. Deus está dizendo: vocês estão pensando que a única maneira de matar é com uma faca, com uma espada? E é aí que vocês erram. E o fato de vocês não terem matado ninguém ainda com uma faca ou com uma espada não significa que vocês não são homicidas. Porque se você odeia seu irmão, se você o insulta, se você o chama de tolo, alguém que tem uma debilidade mental, se você o chama de idiota, que em algumas versões é esta a expressão que aparece, você deverá ser julgado por um supremo tribunal. Se você repetidamente faz isso, se você chama seu irmão de tolo, você merece o inferno. E então o primeiro ponto de ensino para nós nesse texto é que o ato externo do homicídio, ele não é propriamente o foco desta lei, mas o que esta lei está realmente ensinando é que uma atitude rude nossa para com um irmão nosso, seja um irmão na fé, seja um irmão de sangue, seja uma pessoa com a qual nós convivemos, é o descumprimento desta lei, é a quebra do sexto mandamento. Ele está dizendo que o sexto mandamento não é quebrado apenas de forma física. O sexto mandamento, ele pode e é quebrado, infelizmente, de forma virtual no nosso próprio coração.
E então o Senhor Jesus está dizendo: vocês ouviram uma coisa e eu estou dizendo outra, aprendam o que eu vou dizer para vocês. O simples fato de insultar uma pessoa, o simples fato de você xingar uma pessoa, já constitui para Deus um homicídio. Percebe a diferença? Alguém podia até passar, nós todos passaríamos no crivo da lei dos escribas e fariseus. Nenhum de nós responde nenhum processo no tribunal por assassinato. Então nenhum de nós descumpriu o sexto mandamento, na visão dos escribas e fariseus. Agora eu vou perguntar: será que nós quebramos o sexto mandamento segundo a interpretação de Cristo Jesus? Será que todos nós não somos homicidas? E é isso que Jesus estava fazendo com aquele povo. Jesus estava tirando deles qualquer argumento que eles tivessem para dizer: nós somos santos. E nós nunca enfiamos a faca em ninguém. Jesus está dizendo: vocês são homicidas. Porque todas as vezes que vocês insultaram uma pessoa, vocês, diante do tribunal de Deus, vocês cometeram um assassinato. Todas as vezes que vocês disseram a respeito de uma pessoa, seja para ela ou seja dela, que ela é tola, que ela é uma idiota, vocês cometeram homicídio. E então, isso aqui é muito mais grave, porque nós não só cometemos esse pecado, mas cometemos esse pecado muitas vezes. Eu diria que a real pergunta para nós nessa noite é: quantas vezes eu já matei o meu marido, minha esposa, o meu filho, xingando ele de idiota? Quantas vezes eu já matei o meu pai, a minha mãe? Quantas vezes eu já matei o meu colega de escola? Quantas vezes eu já matei meu colega de trabalho? Agora esse, sem dúvida nenhuma, quantas vezes eu já matei o meu patrão? Agora essa, sem dúvida nenhuma, quantas vezes eu já matei minha sogra? Ou meu sogro? E para vocês que deram risada, quantas vezes eu já matei meu genro? Quantas vezes eu já matei meu genro? A minha nora? Quantas vezes eu já matei meu diácono, meu presbítero? Quantas vezes eu já matei meu pastor? Nós somos homicidas. Diante do tribunal de Deus, nenhum de nós escapa. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: vocês se acham cumpridores da lei porque vocês jogaram água na lei e esta lei ficou rala. Então ficou fácil de ser cumprida. Mas não foi isso que meu pai disse desde o princípio. A lei dada pelo meu pai a Moisés não foi essa. A lei dada pelo meu pai a Moisés foi que, se vocês se irarem contra uma pessoa, vocês realmente cometeram homicídio contra ela. E então, como resolver este problema? E nós vamos para o segundo ponto que o Senhor Jesus apresenta para nós. Na sequência, depois de identificar todos como aqueles que cometem este erro e que quebram o sexto mandamento, e por isso são incapazes de herdar a vida eterna, porque são culpados, todos sem exceção, o Senhor Jesus diz o que nós devemos fazer. A base deste mandamento, o Senhor Jesus vai dizer, a base que provoca este mandamento é um mandamento áureo que resume toda a lei de Deus. A lei de Deus não é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E eu explico por quê. Porque cada um de nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando eu digo que eu amo o Senhor de todo o coração, eu não posso ao mesmo tempo amar Deus de todo o coração e odiar aqueles que são feitos à imagem e semelhança de Deus. João coloca isso, o apóstolo João, ele coloca isso de uma maneira muito especial. Ele diz: como é que você pode dizer que você ama a Deus que você não vê, se você odeia seu irmão a quem você vê? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós podemos observar textos como o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que fala que o resumo da lei é isso, é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para Levítico 19, por exemplo, Levítico 19, versículo 18, diz que aqueles que amam a Deus, amam também o seu próximo como a si mesmos. E então o Senhor Jesus está dizendo: sabe qual é o problema com vocês? Sabe qual é o problema, por que vocês quebram este mandamento?
Por que vocês são assassinos e são homicidas? O problema está na raiz, na base da existência de vocês. Falta amor por Deus. E se vocês realmente cumprissem o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, vocês não odiariam as pessoas ao ponto de xingá-las, de insultá-las e de assassiná-las por dentro. Se vocês realmente cumprissem o mandamento, vocês não assassinariam ninguém. Porque o mandamento completo é ama ao Senhor e ama ao teu próximo. Porque o teu próximo foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é o reflexo da imagem de Deus nesta terra. Ah, não, mas esse daí o senhor não conhece. Esse daí é ímpio. Ele é ateu. Ele não gosta de Deus, não gosta de crente. O fato de uma pessoa ser ímpia, de ser ateia, de ser opositor do cristianismo, não significa que ela não foi feita do mesmo jeito que nós fomos feitos. Do mesmo barro que nós fomos feitos. E o fôlego de vida que existe dentro dela veio do mesmo lugar do nosso. É o fôlego de vida do Senhor. Foi feita a imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é um reflexo da imagem e semelhança de Deus. Por mais deturpada que possa estar por consequência do pecado, ainda assim, viva e andando sobre essa terra, é um reflexo da imagem de Deus. Odiar um indivíduo, seja ele quem for, pelo motivo que for, é odiar o reflexo da imagem de Deus. Por isso que o Senhor Jesus enfatiza tanto este ponto. E é por isso que este é o resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque fazendo isso nós estamos cumprindo o mesmo mandamento. É o mandamento de amar a Deus. E a raiz do problema, quando o Senhor Jesus começa a explicar por que nós falhamos e o que nós precisamos fazer para mudar isso, nós precisamos reconhecer onde está a base do problema. Por que eu me irrito com as pessoas? Por que eu estou constantemente bravo com as pessoas? Por que eu estou constantemente a ponto de explodir com as pessoas? Por que eu estou constantemente xingando e insultando as pessoas? Porque apesar de eu me achar muito crente, no meu coração falta amor por Deus. Porque se o meu coração tivesse cheio de amor por Deus, eu amaria as pessoas. A começar por aqueles que vivem conosco dentro da nossa casa. Se o meu coração realmente estivesse cheio do amor de Deus, ele não teria espaço para o ódio que me leva a assassinar, primeiro por dentro. E o problema de quem faz por dentro é que mais cedo ou mais tarde acaba fazendo por fora. E a gente está cheio de histórias policiais aí que contam isso. Eu estava estudando estas últimas semanas aqui o livro de Gênesis, o capítulo 21, quando Sara pede para Abraão que expulse Agar e Ismael, filho de Abraão com Agar, de dentro da casa dela. Por quê? Porque Ismael insultava Isaac. E o detalhe é que Deus abonou o que Sara fez. Deus foi lá e disse para Abraão: você tem que fazer o que a sua esposa está te pedindo, porque ela está correta. Porque Sara enxergou por trás daquele insulto algo que estava no coração. É ódio, é inveja, é desejo de suplantação do outro. E como tratava-se da família da aliança, família da qual descende Cristo Jesus, esta família não podia correr o risco de ser assassinada, como já estava sendo naquele dia, quando Ismael estava insultando Isaac. Já era um assassinato. Mas um dia aquilo poderia deixar de ser apenas verbal e poderia se tornar físico. E a Bíblia está cheia de exemplos assim. Exemplos de que por um simples insulto, uma medida grave de correção é tomada, porque o insulto já é uma manifestação de homicídio. E infelizmente nós vivemos numa cultura que tem o hábito de xingar, de insultar, de esbravejar. E aí que eu digo a vocês, é lamentável que alguns crentes se achem tão santos, que eles se sintam até parceiros de Cristo na obra da salvação. Nenhum de nós passa, não se engane, nenhum de nós passa no crivo da justiça do Senhor. Por isso nós precisamos da justificação pela fé em Cristo. Mas o Senhor Jesus não apenas para aí, Ele mostra que o real pecado não é aquele externo, mas aquele que acontece internamente quando eu odeio, insulto e quando eu xingo uma pessoa. Estou cometendo um homicídio. O motivo disso é porque falta amor, porque eu não estou cumprindo o mandamento de obedecer a Deus.
de amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu não amo sobre todas as coisas, eu consigo odiar as coisas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus, as pessoas. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus vai dizer: se você está nessa condição, então pare agora e mude, porque o Senhor não aceita culto prestado por alguém que está com o coração cheio de ódio. Versículo 23 diz: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa perante o altar a tua oferta. São dois movimentos. É o movimento de alguém que ofende, sabe que ofendeu, por isso a pessoa está queixosa, sabe que tem alguém se queixando contra ele. Ou talvez o movimento de alguém que acha que não fez nada e sabe que tem alguém chateado com ele. Não importa qual seja a circunstância. O que ele coloca aqui, ele não exemplifica em qual circunstância especificamente, mas ele exemplifica o seguinte: se você está indo oferecer culto ao Senhor, e sabe que existe alguém que está chateado, magoado, que está sentindo tristeza a teu respeito, alguém que tem alguma coisa contra você, vai até essa pessoa e resolva antes de vir. A gente pensa que é para fazer isso aqui na igreja, na hora de vir para o altar, e as pessoas dizem: nossa, pastor, imagina se na hora de levar a oferta lá na frente lá, eu levanto e antes de levar a oferta eu vou pedir perdão. Todo mundo vai ficar olhando e eu vou passar a maior vergonha. É óbvio que o texto não está dizendo para você fazer isso. Deixa eu tentar contextualizar isso daqui naquele tempo. O culto, ele começou exatamente com isso. O que era o culto lá em Gênesis? O culto lá em Gênesis era levar uma oferta ao Senhor. Esta oferta podia ser um animal, o melhor do seu rebanho, que você levava num altar e sacrificava ao Senhor. Poderia ser as primícias da sua terra que você levava. É assim que o culto começou. O culto, essa palavra culto significa serviço ao Senhor. E o serviço ao Senhor nem sempre foi um serviço litúrgico, como nós temos aqui na igreja. Durante muito tempo o serviço ao Senhor, especialmente no Antigo Testamento, era uma cerimônia onde eu ia entregar alguma coisa para Deus. E então quando ele diz: quando você se levantar para levar ao altar do Senhor, o altar era o tabernáculo, era onde estava o local de oferecer sacrifícios a Deus. Então não estava dizendo que você está sentado no banco da igreja e chega o momento da oferta, você vai lá levar alguma coisa, então nessa hora você pede perdão para o seu irmão. Está dizendo: não, quando você se levantar para ir oferecer um sacrifício, um culto ao Senhor, é lá da sua casa. E quando você estiver vindo para a igreja para oferecer um sacrifício, uma oferta ao Senhor, que são as orações, são os louvores, é a sua participação no culto, é a sua oferta que faz parte disso. Quando você sair da sua casa para vir à igreja e lembrar que tem alguém contra você, chateado com você, triste com você, irritado com você, bravo, ou se você está triste com alguém, bravo com alguém, chateado com alguém, antes de vir para a igreja, resolva isso. E é interessante que ele fala sobre o caminho. Ele está dizendo: olha, aproveita para fazer isso enquanto você está caminhando com o seu irmão, enquanto você está andando com ele. Não deixe essas coisas para depois. Não procrastine a sua obrigação, porque se você procrastinar esse assunto, pode ser que lá na frente esse teu irmão te leve para um tribunal, te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te prenda. E aí vai ser tarde, porque daí você só vai sair de lá quando você pagar até o último centavo da sua dívida. E embora o exemplo aqui seja um exemplo monetário, mas o que Jesus está falando é exatamente a respeito da vinda do Senhor Jesus. Nós não sabemos o dia em que Ele voltará. Nós sabemos que hoje nós temos a oportunidade de colocar em ordem o nosso relacionamento uns com os outros. Porque destes relacionamentos uns com os outros depende o nosso relacionamento com Deus. Vou repetir. O que Jesus está ensinando em terceiro lugar aqui é que o culto ao Senhor, o nosso serviço a Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele é prejudicado quando o sexto mandamento é quebrado entre eu e um irmão meu. Sabe aquela sensação de vir à igreja e parece que o que eu estou orando, o que eu estou cantando, o que eu estou fazendo não passa desse teto de gesso? Todos nós já experimentamos essa sensação. E você não experimenta essa sensação porque ela é apenas uma coisa da sua cabeça. Isso é real.
É porque provavelmente o nosso coração está tão duro e tão cheio de irritação contra um irmão nosso, que aquilo que nós estamos fazendo realmente não está sendo recebido por Deus. Porque a nossa relação com Deus está sendo prejudicada por causa do nosso relacionamento interpessoal. É isso que Jesus está dizendo. E então Jesus está chegando para aquele povo que está ali ao lado dele, naquela montanha, ouvindo este sermão, está dizendo para eles: não se iludam. O fato de vocês nunca terem matado alguém, o fato de vocês nunca terem enfiado a faca em alguém, uma espada em alguém, não significa que vocês não tenham transgredido o sexto mandamento. Eles disseram aos antigos, e foi dito pelos antigos, como vocês queiram, eu prefiro pôr, foi dito pelos antigos: quem matar vai ser castigado. Eu, porém, digo para vocês o seguinte: não é apenas quem matar externamente, mas é quem se irritar. É diferente. É muito mais profundo e muito mais sério do que a gente imagina. É xingar, é insultar alguém. Porque quando você faz isso, você demonstra que você não tem o seu coração cheio de amor por Deus. Por isso você odeia as pessoas. E se você chegou a essa condição, o Senhor Jesus disse: coloque em ordem, vá, agora, resolva, e depois venha e volte para adorar o Senhor. Enquanto nós temos tempo para fazer isso. Existem muitas pessoas, eu conheço algumas, que sofrem de remorso e de tristeza porque não tiveram tempo de pedir perdão para um pai, para uma mãe que já morreu, para um irmão que morreu, e vão carregar o peso da culpa para o resto da vida, porque perderam a oportunidade de fazer as pazes e se acertarem. Mas isso não é apenas com familiares, isso pode acontecer conosco. Nenhum de nós sabe a respeito da nossa vida, exceto o que está acontecendo agora, no presente, e as promessas que nós temos do Senhor para o porvir. Eu não posso deixar o meu acerto com o meu irmão para amanhã. Eu preciso fazer isso. Porque enquanto eu não faço isso, eu estou sendo considerado diante do trono de Deus como um assassino. E a palavra mais dura que Jesus oferece para nós nesse texto, finalizando, é que aqueles que se comportam desse jeito vão para o inferno. Por mais que eles tenham carteirinha de membro da igreja há 50 anos, por mais que eles conheçam a confissão de fé, os catecismos profundamente, por mais que eles saibam tudo de Bíblia, se o coração está cheio de ódio, se são assassinos de fato, no coração, vão para o inferno. Ah, vão para o inferno por quê? Porque Jesus vai cancelar e vai riscar o nome deles do livro da vida? Não. É porque esse ódio todo é marca de alguém que nunca realmente foi convertido. Corações convertidos erram e falham, mas eles se arrependem, se corrigem e eles vivem uma vida transformada. Deus vai amadurecendo, transformando, e Deus vai corrigindo. Mas quando alguém não se corrige, não se arrepende, é porque ainda não conheceu a Cristo. E o seu lugar, reservado desde o princípio, para encerrarem a vida, como disse o Senhor Jesus, é no inferno. Ali haverá choro, pranto, ranger de dor. E nesta noite o Senhor nos ajude a reconsiderar a nossa interpretação sobre o sexto mandamento. Porque existem muito mais assassinos soltos do que presos. Aliás, os que estão nas cadeias são aqueles que foram corajosos de pôr para fora o que todos nós temos do lado de dentro. Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos ajude, nos corrija. E se hoje em nós existe ódio no nosso coração, e nesta hora orarmos, nós peçamos ao Senhor que o Senhor nos ajude. Primeiramente que Ele nos perdoe, e depois que Ele nos mova ao arrependimento e nos mova também a perdoar. E se alguém hoje, depois de ouvir essa palavra, pedir perdão a você, não endureça o coração, perdoe. Porque o perdão, nas Escrituras, não é uma opção, não é um sentimento,
Perdão nas Escrituras é um imperativo. Deus ordena que nós perdoemos aos nossos irmãos. Esta é a ordem de Deus. Tanto de pedir perdão, quanto também de perdoar. São imperativos, não são opções. Deus nos ajude nisso. E Deus nos ajude a considerar este mandamento e obedecê-lo. Porque nós, agora retornamos lá, somos os bem-aventurados, felizardos que foram alcançados por Cristo Jesus. E uma vez que fomos alcançados por Cristo Jesus, nós também fomos capacitados a viver uma vida diferente. Uma vida de perdoados e perdoa. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. E obrigado a Deus por aquilo que o Teu Filho Jesus nos ensinou. Ó Deus, infelizmente todos nós, em muitos aspectos da Tua palavra, vivemos, ó Deus, com orientações falhas, imprecisas, orientações fracas, ó Deus, que não trazem o real conteúdo, a real interpretação, o real sentido daquilo que a Tua palavra, especialmente a lei do Senhor, ensina. Mas o Teu Filho Jesus, atendendo a esta nossa necessidade, Ele mostra claramente no Evangelho o real sentido, ó Deus, das leis que o Senhor nos deu. E ainda, ó Deus, que nós tenhamos alguma facilidade em externamente cumprir estas leis, quando o Teu Filho Jesus expõe-as ao nosso coração, Ele mostra, ó Deus, que nenhum de nós é bom o suficiente, ou tem condição suficiente de realmente cumpri-las na íntegra. E por isso nós dependemos e carecemos tão desesperadamente do Teu Filho Jesus. E nós Te agradecemos, ó Deus, porque nós somos bem-aventurados, felizardos, ó Deus, porque o Senhor olhou para a nossa miséria, sentiu misericórdia de nós e nos enviou o Teu Filho, que pagou pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas, e nos deu a vida eterna. E, ó Deus, hoje nós somos, ó Pai, confrontados com a Tua palavra, que diz que aqueles que realmente conhecem o Senhor, eles estão aparelhados para obedecer esta lei. E ainda que nós tenhamos muitas dificuldades, mas o Senhor nos apontou o caminho. O Senhor regenerou o nosso coração. O Senhor plantou dentro de nós o amor que é do Senhor e que nos faz amar o Senhor. E agora, ó Deus, uma vez que este amor está dentro de nós, a Tua palavra nos ensina que nós devemos amar uns aos outros. Mas, ó Deus, quando odiamos, insultamos, xingamos nossos irmãos, nós estamos fazendo exatamente o oposto daquilo que Jesus fez e nos ensinou a fazer. Por isso, nesta hora, ó Deus, nos envergonhamos e diante do Senhor pedimos que o Senhor nos perdoe. E que o Senhor nos faça, ó Deus, de uma forma muito sincera e verdadeira, sentir realmente arrependimento por termos feito isso. E que o Senhor nos mova, ó Deus, para que nós mudemos o nosso comportamento em relação às pessoas. É que a gente pare, ó Deus, de matar pessoas no coração, por causa do ódio, por causa da raiva. Que no lugar disso o Senhor coloque, ó Deus, em nosso coração paz, amor, bondade, misericórdia, perdão. Ajuda-nos, ó Deus, a nos perdoarmos mutuamente. Para que, ó Deus, quando nos reunirmos para Te adorar, o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor sejam realmente recebidos pelo Senhor. Porque são frutos de lábios, ó Deus, que confessam o nome de Cristo Jesus. E que por isso, ó Deus, não tem disposição de matar, mas tem disposição sim de apresentar os caminhos da vida. Ó Deus, livra-nos, ó Pai, de sermos fontes sujas, como vimos hoje cedo. Fontes, ó Deus, que ao invés de apresentar a verdade da palavra do Senhor como ela é, misturam, ó Deus, outras coisas ao Evangelho para torná-lo mais fácil. Misturam palavras à lei do Senhor como aqueles antigos faziam. Omitiam partes da Tua palavra para torná-la mais acessível para alguns que não querem arrependimento, querem apenas uma justificativa para continuarem com suas vidas rebeldes longe do Senhor. Ó Deus, ajude-nos, ó Pai, a sermos não só, ó Deus, fiéis à Tua palavra, mas também a sermos fontes límpidas, ó Deus, que levam a mensagem do Senhor aos outros, não apenas por palavras, mas por ações. E ações, ó Deus, que são verdadeiras, ó Pai, firmadas em Ti, de acordo com a Tua palavra. Livra-nos, ó Deus, do orgulho, livra-nos, ó Deus, da soberba e ajuda-nos, ó Deus, a humildemente andarmos como Jesus nos ensinou a andar, amando de todo o coração, perdoando
pedindo perdão quando for necessário, nos arrependendo sinceramente, para que nós vivamos, ó Deus, de acordo com aquilo que aprendemos com o Teu Filho Jesus. Pedimos isso ao Senhor nesta noite. Ao sairmos daqui, mova-nos, ó Deus, na direção daqueles que ofendemos, ou daqueles que estão tristes conosco. E que nós, ó Deus, tenhamos da parte do Senhor força, coragem, para pedir perdão e para darmos perdão. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.